Olá pessoal, eu sou Marisa Oni e a receita de hoje é do carepan, que é um pão recheado com curry, a moda japonesa. Anote os ingredientes. O primeiro passo é preparar o recheio. Eu gosto do meu carê temperado com alho. Eu vou adicionar um dente de alho, refogar um dente de alho para começar. Adiciona um pouco de óleo. Eu vou refogar meu alho em fogo bem baixo, porque eu não quero que ele queime. Enquanto eu refogo, eu vou picar minha cebola, mais ou menos minha cebola média. Meu alho começou a dourar, eu adiciono as cebolas e já junto um pouco de sal para ajudar a cebola a soltar água. E continuo refogando em fogo baixo. Eu sei que muita gente refoga a cebola primeiro, o alho depois. Eu prefiro fazer o contrário, porque como a cebola tem muita água, ela vai demorar muito para enxugar. E se eu colocar o alho logo em seguida, o alho na verdade vai cozinhar, ele não vai dourar, não vai fritar, ele não vai liberar aromas de alho tostado no óleo que está refogando. O lance todo aqui é trabalhar sempre com fogo bem baixo, para que o alho não queime. E depois que a gente adiciona a cebola, ela abaixa a temperatura da panela também, começa a soltar água e não corre o menor risco do alho queimar. E enquanto a cebola refoga, deixa eu começar a picar meus legumes. Eu vou usar um pouco de cenoura. Eu vou picar a cenoura bem miudinha. Mas todos os legumes vão picados bem pequenos, porque como é recheio de um pão, se eu deixar os pedaços muito grandes de legumes, eles vão furar a massa e corre risco de perfurar a massa, né? Então é tudo picado. Também para na hora de morder, você não morder um pedaço grande de alguma coisa dentro do seu carepan. Cenoura pronta. Vamos para as vagens. Essas vagens aqui, elas são diferentes. No Japão são conhecidas como vagens Morocco. Elas são largas e são ultra macias. Ainda não são populares aqui no Brasil, talvez por conta da produtividade que não é alta, mas elas são muito saborosas. Não tem nada a ver com a vagem de orelha de padre, não, porque elas têm uma carne bem grossa e o sabor também, o aroma é totalmente diferente. Bom, minha cebola dourou. Eu vou adicionar 100 gramas de carne moída. Eu estou usando carne de boi, mas vocês podem usar carne de vaca.
ou de frango moído. Fique a critério. Ou se não quiser usar carne também, tudo bem, pode fazer um recheio vegetariano. Deixa eu aumentar um pouco o fogo. Se não quiser usar vagem, você pode usar ervilhas também, é uma opção. Aliás, podem usar qualquer combinação de vegetais que vocês quiserem. Podem colocar batata. Eu vou usar um pedaço de abobrinha. De repente até milho cozido pode entrar dentro do recheio. Berinjela. Vou juntar minha cenoura, que ela demora um pouquinho para cozinhar. Não posso adicionar minhas abobrinhas. Eu vou juntar cerca de 1,5 xícaras de água. Eu gosto de usar um pouco de purê de tomate no recheio do meu carepã, mas se você não gostar, não é obrigatório. Vai dar um pouco de cor e um pouco mais de umami. As vagens eu vou deixar para depois porque elas cozinham muito rápido. O carepã, apesar de ser um pão recheado com curry e ter toda a cara de uma receita estrangeira, internacional, na verdade é uma receita bem japonesa. Ela surgiu numa época em que o curry que é o curry à moda japonesa, e o tonkatsu, que é o porco à milanesa, começaram a ganhar popularidade, mas nem todo mundo conseguia ir a um restaurante para provar comer esses pratos. Eu estou falando de 1930. A realidade do Japão era bem diferente, carne era um item de luxo. Então o padeiro teve a ideia de juntar esses dois pratos e colocar dentro de um pão. E o pão não era ainda uma coisa muito popular lá. E fazer um prato que fosse barato e que tivesse uma grande aceitação e tivesse um ar de moderno. De lá para cá, claro, saíram várias versões dele. Mas hoje em dia ainda é um lanche, um petisco muito popular e relativamente barato. Claro que existem casas que são famosas por produzir um bom carepã. E o curioso é que é um pão frito. Agora que minha cenoura e minha abobrinha estão bem macias, vou adicionar a vagem, que
ela costuma cozinhar muito mais rápido. Misture e deixe cozinhar por mais uns 2 minutos, mais ou menos. Para engrossar, eu vou usar o preparado para carê que eu ensinei em um outro vídeo. Se você não quiser fazer o preparado, pode usar o tabletinho, o famoso tabletinho de carê já pronto. Vai usar mais ou menos metade de um tablete ou um pouco mais. Para quem não conhece, ele vem em caixinhas assim, um tabletinho que parece um chocolate. E existem vários tipos, vários graus de picância. Esse com a tarja preta aqui, ele é um dos mais ardidos. Eu vou adicionando pouco a pouco e misturando. Até que forme um creme bem grosso. Um pouquinho mais. Vou aproveitar para dar uma provada. Como falta um pouco de sal, vou adicionar um pouco de shoyu e sal. O tablete geralmente é muito salgado. Tome cuidado para salgar só no final. Só mais um pouquinho só. Está pronto. Eu vou deixar ele esfriar para poder usá-lo no recheio do meu pão. Para esfriar mais rápido, eu vou despejar numa travessa. E eu vou cobrir com um filme plástico. Aqui eu tenho metade de uma receita daquele pão que eu ensinei a fazer outro dia, o butter roll, table roll, enfim, um pão de leite enroladinho que eu ensinei. E vai ter o vídeo aqui, o link do vídeo aqui no canto. Eu vou dividir metade dessa receita em 5 porções mais ou menos, de 90 a 100 gramas. E cada porção eu vou fazer uma bolinha com ela. Eu puxo todo porque eu quero ter um lado que seja bem liso e com uma aparência bonita.
Essa massa de pão, ela é muito macia, um pouco grudenta. Mas você é assim mesmo. Aliás, essa massa é muito versátil, dá para fazer de várias maneiras. Eu vou deixar descansando essa massa por uns 10 minutos, porque vai ser mais fácil eu abrir depois de um certo período de descanso. Os padeiros chamam de bench time, né? Um período de descanso. Eu vou cobrir com um pano úmido para que não ressequem e vou esperar 10 minutos antes de abrir e modelar. Bom, depois de 10 minutos de descanso, meu pão cresceu um pouco e ele ficou também mais macio. Eu posso recheá-lo. Eu poderia até abrir o pão com um rolo, mas confesso que eu prefiro achatar com a mão mesmo. Eu deixo a parte que estava para cima do lado de fora e a parte que estava para baixo eu vou usar para deixar para dentro. Eu vou rechear com a minha pasta de carê, que está fria. Ela ganha um pouco mais de consistência. Fica bem mais firme, né? Eu recheei bastante, tá? Eu fecho quase como um pastel. É importante apertar bem a borda para que o carê o recheio não saia, não escape durante a fritura. Dou uma achatada e ele vai ficar em formato oval. Vamos lá de novo. Tira a polvilhada. Eu tô fazendo carepãs bem grandes. Agora, se você quiser fazer menores, tudo bem, é só, em vez de dividir a massa em 5 porções, dividir em, sei lá, 8, né? Só que quanto menor fica, mais difícil mais chato é de rechear, né? E modelar. Depois de modelados todos os meus pães, eu vou passar em clara de ovo, ligeiramente batida, só para dar uma desmanchada. Ops. Depois dos meus pães moldados, eu vou passar em clara de ovo batida, ligeiramente batida, só para dar uma desmanchada. E no panko, que é aquela farinha de rosca mais grossa japonesa. A clara de ovo vai ajudar a grudar o panko na parte de fora do pão. Também ela ajuda a dar uma textura mais crocante por fora. E na hora de fritar, a clara de ovo ela não faz aquela, como é que se fala? O óleo não vai espumar como se eu estivesse usando o ovo inteiro. Eu vou deixar meus pães crescendo por uns 10 minutos, 10 a 15 minutos, depende do dia, porque às vezes o dia está mais quente ou mais frio, antes de fritar. Bom, meu pão crescido, eu aqueci bastante óleo em uma panela
E vou fritar os meus carepã em óleo quente, não, mas não quente demais. Para testar eu coloco um pouco de pancô, borbulhou, o óleo está quente, suficientemente quente. Vou fritar posso abaixar um pouco o fogo, aliás. Eu vou fritar em 160 graus mais ou menos, porque eu não quero que meu pão fique encruado por dentro. Se eu fritar em óleo muito quente, ele vai dourar sem cozinhar. Então é importante controlar um pouco a temperatura. E dar tempo dele cozinhar. Afinal de contas, não é um pão pequeno, né? É um pão bem grande. E eu faço ele alongado, porque se fosse redondo, ele pode formar muito gás de um lado, e na hora de eu virar, ele desvira sozinho. Então alongado, um pouco achatado, ele não corre esse risco. Quando eu for virar, ele vai se manter na posição. Preciso ter um pouco de paciência aqui. Se você não tiver prática em controlar a temperatura da fritura, existem alguns termômetros que a gente coloca aqui do lado, dentro da panela, que pode ajudar muito. Ou então um termômetro digital, né? Que agora ficaram bastante populares por causa da pandemia. Eles podem te dar uma temperatura com precisão. Deixa o saco. Eu frito os meus carepã até eles ficarem bem dourados, com uma cor que a gente chama de kitsuneiro, cor de raposa, que seria um dourado meio avermelhado. Eu frito ele até esse ponto porque eu tenho certeza que ele vai ficar bem crocante por fora. E vamos ver como é que ele ficou por dentro. Muito macio e bem recheado. E ele está bem cozido, porque eu fritei ele está bem cozido porque eu fritei em fogo médio para baixo, mantendo a temperatura em torno de 160 graus. Agora vamos ver o sabor. O pão está bem fofinho, a casca ainda está crocante, fica bem crocante. E o recheio é cremoso, ele vai dar uma temperada no pão e dar todo esse sabor que a gente gosta no carepã. E aí, gostaram? Se gostaram, não esqueçam. Curta o canal, indique para os amigos, faça a receita e me marque no Instagram que a gente se vê na próxima.